a opinião na ciência e na cultura. É papel da ciência suscitar várias reflexões a respeito das questões que inquietam a humanidade. Por isso, respostas prontas e vazias não podem ser comparadas a estudos científicos. O processo de construção de conhecimento é infinito. Por isso, é melhor sempre questionar a realidade do que viver em um mundo de certezas, retiradas tão somente do senso comum. Assim como as autoridades científicas são importantes para trazer informações confiáveis à sociedade, a arte também tem sua importância, pois questiona a realidade e os comportamentos de modo crítico, buscando levar seu interlocutor a uma reflexão. Artigo de divulgação científica. Para entendermos melhor a intenção comunicativa de um artigo de divulgação científica, vamos retomar um conteúdo importante: as funções da linguagem. As funções da linguagem, teorizadas pelo linguista russo Roman Jakobson, são 6. Por uma questão didática, vamos iniciar a leitura dessa imagem de baixo para cima. A função metalinguística está relacionada ao código, pois nada mais é do que a linguagem que explica a si mesma, como vemos nesse exemplo. Já a função fática é centrada no canal, referindo-se à manutenção do ato comunicativo. No que se refere à função conativa, está relacionada à ênfase dada ao emissor. A intenção aqui é convencer. Por isso, há a recorrência do uso de verbos no imperativo, ao se utilizar essa função. Ao contrário dela, temos a função emotiva, centrada no remetente da mensagem. Daí seu caráter subjetivo. É a linguagem utilizada para emitir opiniões, emoções, sentimentos, desejo, entre outros. Nesse exemplo, além da grande subjetividade, também temos outra função da linguagem, a função poética, pois aqui há a intenção de se construir uma mensagem que valoriza sua própria elaboração, com a presença de figuras de linguagem, escolhas vocabulares e a própria estruturação em versos, com a presença de rimas. Isso tudo se refere à construção de um trabalho com a linguagem. Por último, temos a função referencial, que é a função da informação. Enfatiza o assunto ou contexto. Por isso, é mais objetiva, predominando a ordem direta do discurso e o foco na terceira pessoa. Ou seja, aqui não importa a opinião do autor, precisamente, mas a divulgação da informação. Um grande exemplo de texto em que predomina essa função é o artigo de divulgação científica. A intenção comunicativa de um artigo de divulgação científica é informar. No campo dos estudos científicos, há publicações especializadas em divulgar resultados de pesquisas e descobertas científicas a leitores não especializados. Assim, por meio desse gênero textual, o público em geral tem a oportunidade de ficar a par das descobertas e dos avanços obtidos nas diversas áreas científicas. Isso torna acessível uma gama extensa de conhecimento para as pessoas. É importante pontuar que o artigo de divulgação científica mescla duas linguagens, a científica e a jornalística. Isso é feito para que o texto tenha uma linguagem confiável da ciência, mas que, ao mesmo tempo, seja plenamente acessível ao público, não deixando enfadado ou desinteressado com uma linguagem muito técnica. Normalmente, os primeiros parágrafos de um artigo de divulgação científica são mais expositivos, ou seja, visam relatar o acontecimento científico a ser divulgado. Observem que aqui o autor está introduzindo o leitor no tema. Afinal, supõe-se que este não é um especialista na área. Explica brevemente o que seria a teoria da relatividade.
e quem a criou. Como se trata de um texto direcionado a um leitor não especializado, o autor se permite utilizar uma linguagem mais próxima a esse leitor, usando os termos em polvorosa e comemorou. O terceiro parágrafo, por sua vez, combina informação com modalizadores avaliativos, ou seja, termos que expressam juízos de valor. Além disso, apresenta relações argumentativas lógicas, com o intuito de envolver o leitor com a argumentação do texto. Estratégia que você mesmo, estudante, pode utilizar em seus próprios textos. Reparem ainda que no final do terceiro e do quarto parágrafos, há citações que conferem credibilidade ao texto. É possível observar nas citações dos especialistas avaliações sobre as descobertas. Na sequência, há ainda uma definição extraída da teoria que está sendo comprovada. Assim, vemos que esse gênero textual pretende que o leitor tenha acesso a informações e comentários relevantes para ter uma visão global do tema. O objetivo aqui, é claro, não é torná-lo um especialista na área, mas que tenha uma informação baseada em evidências científicas. O recurso argumentativo muito utilizado nesse texto é a voz de autoridade, marcada pelas citações de estudiosos, estratégia utilizada para que o autor demonstre ao leitor a validade das descobertas ou da pesquisa científica apresentada. Essa, inclusive, é outra estratégia que você, estudante, deve utilizar em seus textos dissertativos argumentativos. Lembre-se, lance mão do recurso argumentativo voz de autoridade. Isso dará relevância aos seus argumentos. Agora apresentamos brevemente a estrutura basilar de um artigo de divulgação científica. De modo geral, um artigo de divulgação científica apresenta um título que tem por objetivo apresentar a síntese do fato, da pesquisa ou da expressão frase de efeito para atrair o leitor. A introdução, que deve apresentar a ideia central, em geral um conceito ou um ponto de vista a respeito de um conceito, síntese de uma descoberta ou pesquisa a ser apresentada ou discutida. O desenvolvimento deve ser a fundamentação da ideia principal por meio de evidências, isto é, exemplos e analogias, resultados, objetivos de experiências, dados estatísticos, relações de causa e efeito. A conclusão apresenta a síntese da discussão, acompanhada de uma reflexão final sobre a relevância do fato para a ciência e para os cidadãos, destacando contribuições, riscos, projeções para o futuro, etc. Os temas estão relacionados a fatos ligados ao universo da ciência, à pesquisa, a conceitos, às curiosidades, à descoberta. Não se pode esquecer também a qual público determinada divulgação científica está destinada. Assim, os temas e até a linguagem devem ser direcionadas ao interesse do público leitor. Qual a linguagem empregar, então, em um artigo de divulgação científica? Simples, deve ser objetiva, jornalística e científica ao mesmo tempo, empregar a terceira pessoa, usar analogias e exemplificações. Além disso, é importante o uso de recursos visuais, como a fotografia e as ilustrações. Enfim, esperamos que você tenha gostado dessa aula e tenha aprendido um pouco mais sobre esse gênero textual. Continue a se aprofundar nesse gênero, lendo muitos artigos de divulgação científica. Bons estudos!